Olá pessoal, aqui Pastor Cleverson, Ministério A Pedra falando. Eu venho hoje fazer esse vídeo. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás aí, e nesse vídeo eu fiz um comentário que o nosso ministério ele não depende de homens nem de denominações para que nós possamos exercê-los. E aí vieram alguns pseudos pastores, né, no meu privado, com algumas críticas, né, algumas palavras um pouco grosseiras, né? Por que eu digo pseudo-pastores? Porque são pessoas que ainda não entenderam o que realmente é o ministério, o que realmente é o evangelho e o que realmente é ser um pastor, né? Mas vamos lá. Tive também alguns membros de igreja, né, que mandaram mensagem para mim: "Ai, pastor, então quer dizer que eu não preciso ir para a igreja?", né? E vamos pontuar isso e esclarecer melhor essa situação. Vamos lá. Com relação ao fato de não necessitar, não precisar especificamente de homens ou de denominações para que o seu ministério seja exercido, eu estou falando no seguinte caráter: o nosso ministério nos é dado por Deus, ok? Não é dado pelos homens. A unção derramada sobre a nossa vida é derramada pela pessoa do Espírito Santo de Deus. O homem, ele não tem o poder de nos dar e de tirar. Quem dá e quem tira é Deus, né? E o que acontece quando eu falei que nós não precisamos de homens, nem precisamos de denominação para exercer o nosso ministério? Eu sou membro de uma igreja, a qual ela tem uma escala dos seus pregadores, né? E graças a Deus ela tem bastante pregadores e a minha oração é que Deus envie ainda mais. E eu prego lá uma vez por mês. Olha lá ainda, né? Aí pensa você, eu fico dependente do meu pastor, eu fico dependente da denominação que eu sou membro para exercer o meu ministério. Que excelência eu vou estar exercendo meu ministério uma vez por mês dentro da minha igreja? Aí por que eu digo que eu não dependo da denominação, nem dependo de homens para eu poder exercer meu ministério? Como lá a gente precisa respeitar essa questão da escala, porque é uma questão de organização, porque Deus enviou pessoas capacitadas para pegar e isso é necessário, aí eu venho aqui para a internet, onde eu trago uma palavra ao seu coração, onde eu trago uma palavra de encorajamento, onde eu trago uma palavra profética, onde eu trago uma palavra de cura, de transformação, de restauração para a sua vida. Ou seja, eu estou exercendo meu ministério, sem depender de pastores, sem depender da minha denominação. É nesse sentido que eu quis dizer. O meu ministério ele também serve a minha igreja. Nos dias em que eu toco como músico, nos dias em que eu canto, que eu ministro, seja louvor, seja palavra, eu estou servindo a minha igreja, né? É isso que eu quero dizer. Então, tem pessoas que são tão religiosas que elas têm uma total dependência de homens e de denominação para exercer seu ministério. Eu conheço pessoas que, porque foram tiradas de cima do altar, dizem a seguinte questão: me tiraram o direito de pregar a palavra, me tiraram o direito de exercer o meu ministério. A pessoa é tão tapada religiosamente que ela não vê que o homem não tira o seu direito de ministrar a palavra, o homem não tira o seu direito de exercer o seu ministério. Volto a dizer, a unção que é derramada sobre a minha e sobre a sua vida no âmbito ministerial não são homens, é Deus, através do Espírito Santo. E aí a pessoa fica ali travada, reclamando de tudo e não exerce seu ministério, porque está presa ao sistema religioso. É uma pessoa religiosa. Deixando claro esse ponto, então, né, que nosso ministério, a gente tem ele, mas a gente não depende, tá bom? Da igreja, a gente não depende de denominações, não dependemos de pastores. Dependemos da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Deus para exercê-los. Se não tem oportunidade dentro da sua igreja, vai para a internet. Se não tem oportunidade na sua igreja, vá para as casas de repouso, vá para os orfanatos, vá para as praças, vá lá pregar o evangelho lá, exercer seu ministério lá. Você não vai estar dependendo do departamento da sua igreja, você não vai estar dependendo da denominação da sua igreja, você vai estar exercendo o ministério de Cristo. Simples. É esse o fato.
Então, a vocês pastores que não entendem isso ainda, espero que esse entendimento possa entrar na sua cabeça. Na verdade, eu entendo porque alguns pastores não entendem isso. Porque eles se acham donos das ovelhas, eles se acham donos do rebanho, e eles se acham donos do seu ministério, e eles não são. Com relação a algumas pessoas que mandaram para mim mensagem dizendo: ai, pastor, então eu não preciso congregar. Não é isso que eu disse. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, parte A diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Nós não podemos misturar o exercer ministério com o não congregar. Todo mundo precisa ser pastoreado. Até porque não existe pastor sem ovelha e nem ovelha sem pastor. Por que eu digo que não existe pastor sem ovelha nem ovelha sem pastor? Como você vai ser chamado de pastor se você não cuida de ninguém? Como você vai ser chamado de ovelha se você não é pastoreado? Até você pode sobreviver por algum tempo, mas o mundo vai te engolir. Tá? Então, não misture o exercer ministério com o congregar. Nós não podemos deixar de congregar. Eu quero dizer que você não precisa congregar. Você necessita congregar. Olhe para a sua vida quando você não congregava. Como você vivia com Deus. Como era a sua vida espiritual. E aí faça agora uma comparação da sua vida estando dentro da igreja. É algo maravilhoso. Então nós não precisamos da igreja, nós necessitamos da igreja. Porque é através da comunhão com nossos irmãos que nós nos fortalecemos. É através da comunhão com nossos irmãos que nós chegamos mais e mais ainda perto de Cristo. É através da comunhão com nossos irmãos, quando nós nos sentimos fracos, é aquele que está na nossa direita, na nossa esquerda, que estende a mão, que nos levanta, que ora pela nossa vida. É através da comunhão que nós nos mantemos firmes. Faça esse comparativo que eu te falei, antes da igreja e depois da igreja. Toda pessoa que não vai à igreja, que deixa de ir, automaticamente ela se entrega ao mundo. Se perde nas coisas desse mundo. Algumas dizem, eu não, pastor, eu não me viciei nisso, não me viciei naquilo, não me envolvi com isso, não me envolvi com aquilo. Mas a minha pergunta é, e a sua vida com Deus, como ela está? Você tem orado, você tem buscado, você tem meditado na palavra, você tem louvado, tem adorado ao Senhor? Com a mesma intensidade a qual você louva, você adora quando você está ali na igreja no momento do culto? Você está sendo cuidado, você está sendo acompanhado, você está sendo pastoreado da mesma forma que você estava dentro da igreja? Tenho certeza que a resposta é não. Então entenda isso. O nosso exercer o nosso ministério não tem nada a ver com o congregar. Nós necessitamos congregar. A igreja foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos seguir aquilo que Ele deixou. Se nós verdadeiramente somos cristãos, nós precisamos obedecer a sua palavra. Assim como Ele disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então nós precisamos pastorear, nós que somos pastores, cuidar das pessoas, seja da denominação, quando nós somos membros ou não. Nós, como ovelhas, precisamos estar junto ao rebanho, para que não venhamos nos tornar presa fácil dos lobos. Então, esse é o vídeo que eu quero fazer hoje, esclarecer esses pontos, tá bom? Vou vir com uma série de vídeos aí bem bacanas, vídeos com certeza muitos, vamos dizer assim, que polêmicos, porque eu vejo a coisa dela de uma forma bíblica, não de acordo com o sistema religioso que se montou e que existe hoje. É aquilo que eu digo, o evangelho prega a liberdade, a religião te aprisiona na lei. E existem muitas igrejas hoje ainda que elas pregam a graça, mas elas te impõem a lei. E nós precisamos se libertar disso, porque nós vivemos a graça. A graça que foi nos dada por Cristo, pelo sacrifício dele naquela cruz. Então seja abençoado nesse dia, edificado pela palavra do Senhor em nome de Jesus.